Nosso convidado de hoje é carioca, capoeirista, discípulo de mestre Camisa, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, compositor e cantador. Um poeta que canta os próprios versos ao som da viola e do berimbau. Eu tenho o prazer de receber Vitor Lobisomem. Vitor, é isso mesmo? Canta aí seus versos ao som do berimbau e da viola? Isso, do berimbau, do atabaque, do pandeiro, cavaquinho, que tiver, dependendo do ambiente, se for um samba, se for uma roda de capoeira, se for um terreiro, a gente canta. Como é que você chegou na cultura popular? Como é que isso tomou conta da sua vida dessa forma? Acho que o primeiro contato, eu como carioca, o primeiro contato foi o samba, né? Acho que todo carioca aí vive o carnaval, as rodas de samba aí pela cidade, mas foi através da capoeira que eu estreitei essa relação aí com a cultura popular, com a musicalidade, né? Eu comecei a treinar capoeira com 18 para 19 anos, né? A partir dali se abriu uma possibilidade infinita, né? No universo da cultura popular, da música, né? Da história do Brasil, a história do negro no Brasil. Isso tudo para mim começou através da prática da capoeira. Como é que é a sua história? De onde você vem, sua família? De onde vêm essas referências? Eu sou carioca, nascido ali no Catete, na região do Sul, Largo do do Rio de Machado, Janeiro. isso, naqueles arredores ali do Largo do Machado. Passei minha infância e adolescência naquela região. Nessa Mas época transitando, você já tinha alguma referência nesse sentido? Do samba, da capoeira? muito pouco, familiar, muito pouca. Muito pouca. Tinha o meu pai ouvindo em casa, né, Martinho da Vila, Jorge Ben, essas coisas, mas ainda era uma coisa distante. Depois, logo no começo final da infância, começo da adolescência, quando eu comecei a andar pelas ruas sozinho, andar aí pelos bailes, né, os bailes charmes, os bailes funk, as rodas de samba, né, os bailes da vida, aí eu comecei a me interessar, né, por conta própria, primeiramente pelo samba, né, um pouco depois pela capoeira. E aí a capoeira eu conheci o maculelê, conheci o samba baiano, o samba de roda, né, conheci o jongo, maracatu, a literatura de cordel, essa história toda aí. E aí a minha relação com o samba carioca também, ela se estreitou mais, né, a partir desse mergulho aí na capoeira. Então, cordel, né, hoje está muito voltado para a região Nordeste, é muito forte o cordel lá. E como que você, carioca da Zona Sul, e de repente vira um cordelista? Foi devagar. Como eu falei, através do interesse pela capoeira, eu comecei há 25 anos atrás, a gente tinha uma literatura bem mais escassa do que hoje em dia. Então, as minhas pesquisas elas começaram muito nos livros de folclore, nos livros sobre cultura popular, né, tardes na biblioteca do Museu Edson Carneiro, o Museu do Folclore. Então, quando eu queria buscar alguma referência de capoeira, eram poucos livros que eram específicos sobre isso. Então, eu tinha que pegar os livros sobre folclore e cultura popular, então eu acabava entrando em contato com essa temática toda, incluindo o cordel. Depois eu comecei a ler, comprar os folhetos de cordel, principalmente aqui do cordelista cearense Gonçalo Ferreira da Silva, né, que é o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, residente no Rio já há muitos anos, né, e aqui no Rio eram os folhetos de autoria dele os que eu mais encontrava, né, com a temática do cangaço, do folclore, algumas figuras da cultura popular. Eu comecei a ler, e aí foram muitos anos lendo, algumas viagens para o Nordeste, mas sem nenhuma pretensão e nem imaginar que algum dia eu ia escrever. Pois é, e a literatura, pelo visto, te pegou de jeito, né? Porque são muitas publicações de cordéis, tanto que no formato tradicional, quanto em livros. E por que você resolveu escrever para criança? Por que
porque eu observei aqui, seus livros são todos voltados para criança. Isso, é. Na verdade, o que? Esse formato tradicional do cordel, né, com um tamanho menor, com capas coloridas, essa xilogravura puxando assim para as caricaturas. Então, como a popularidade do cordel aqui no Sudeste ela é bem menor do que no Nordeste, muitas pessoas, muitos lugares e ambientes que eu chegava, as pessoas não sabiam o que era cordel. Então, sempre imaginavam que esses folhetos, que esses livretos eram uma coisa para criança, né? Pelo formato, né? Pela característica da capa, essa coisa toda, é um livrinho para criança e muitas vezes o texto não era para criança, era um texto mais complexo para adulto, né? Vou comprar para o meu filho, vou comprar para o meu... Eu falava, mas esse texto não é para criança. Criança, não tem nada de proibido, mas é uma temática, uma linguagem que não é infantil. Então eu falei, então vamos começar a escrever para criança, já que as pessoas querem comprar para seus filhos, para os seus alunos, para os seus sobrinhos, as crianças também, quando veem, também se interessam. Então eu comecei a escrever textos para criança e posteriormente, além do formato convencional e tradicional, a gente começou a publicar esse formato ilustrado, né? Com essa roupagem de livro mesmo. E que é bem bacana, né? Esse aqui, né? O Jorge, o Dragão e o Carnaval e o Cavaleiro que sabia voar. Muito bacana. Tadeu e o Gigante da Capoeira, ou seja, a capoeira também está presente na sua literatura, né? E aqui, esse aqui é muito interessante também, um menino chamado Besouro. É a história do Besouro. Isso, é a história, uma das versões dessa história, nessa história que tem dezenas ou talvez centenas de versões do capoeirista Besouro Mangangá, Besouro Cordão de Ouro, Besouro Preto, um homem nascido no Recôncavo Baiano, em Santa Amaro da Purificação, no final do século XIX, né, viveu até o começo do século XX, né, que virou uma lenda, né, primeiramente através das cantigas de capoeira, das histórias orais ali daquela região, e depois ele se tornou filme, peça de teatro, tema de música. Falar em peça de teatro, você atuou na peça, né, o Besouro? Atuei também na peça Besouro, Cordão de Ouro, de você Paulo César Pinheiro. Você já era ator ou você estava lá representando você mesmo? Nem era e nem me tornei ator depois disso, né? Fui parar ali através da música e da capoeira e da minha relação com esse personagem Besouro, que antes do livro e antes da peça eu já tinha publicado um outro cordel com a outra versão mais adulta, né, da história do Besouro. Através daí eu entrei em contato, a produção do espetáculo entrou em contato comigo, né, meu mestre Camisa também foi contactado para fazer uma oficina para os atores, e aí acabou que estava precisando alguém que tocasse berimbau, que cantasse capoeira, e acabou que eu E como é que foi essa experiência? Fui indicado. Foi sensacional, uma das experiências assim, tanto artísticas quanto de vida mais importantes para mim. Participar desse espetáculo foi um presente por vários aspectos, né? De poder vida, de vida, eu acho que ter convivido com aquela equipe, ter conhecido, né, e convivido com o criador dessa peça, que é o Paulo César Pinheiro, um dos maiores nomes da música brasileira, né, da literatura e da cultura brasileira, ter conhecido, ter convivido, ter a oportunidade de conviver, muitas vezes até hoje, com essa figura, foi um grande presente. Essa experiência abriu horizontes, então, para você? Muitos horizontes musicais, literários, né? Essa questão da convivência também com todo o elenco, com toda aquela equipe, assim, toda a minha visão. E muito tempo, né? Porque essa peça ficou muitos anos, viajando aí por muito tempo, né? Quase 10 anos, né? Já tem mais de 10 anos que nós estreamos, foram uns 7, 8 anos intensos aí, viajando por todo o Brasil, fazendo temporadas grandes aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, né? A minha visão, assim, até da consciência, da realidade do negro no Brasil, né? No mundo todo, eu aprendi muito, assim, eu acho que eu já tinha
alguma, né, algum conhecimento, alguma noção, alguma vivência, mas conviver com aquelas referências ali, né, com Iléia Ferraz, né, com Maurício Tizumba, com Sérgio Pererê, né, Valéria Monan, toda aquela equipe ali abriu muito assim. Grandes atores, grandes artistas. A gente está falando aqui em espetáculo e tal, em arte. Vamos mostrar um pouquinho aqui do seu trabalho, né? Jovelina Pérola Negra. Na feirinha da Pavuna, houve uma grande confusão. Na feirinha da Pavuna. Minha forma de homenagear a Jovelina foi escrevendo um folheto de literatura de cordel, Jovelina Pérola Negra, e a confusão na feirinha da Pavuna. Eu me inspirei nessa música de autoria dela. Na feirinha da Pavuna houve uma grande confusão, né? A Dona Cebola. Peguei essa história e usei a imaginação e a criatividade, né, para expandir e, através da literatura de cordel, fazer uma homenagem a essa grande dama do samba. Assim, eu também faço parte do tempero. Eu também faço parte do tempero. Então, capoeira com cordel da samba. Isso. O cordel é mais uma ferramenta, né, que me possibilita de poder homenagear, né, os meus ídolos, né, esses grandes nomes da cultura brasileira, da música brasileira, do samba, né, que muitas vezes não tem. Eu acredito que eles deveriam ser muito mais reverenciados, né? E Jovelina, talento incrível, uma rainha, né? Eu tive, desde a minha adolescência, minha adolescência nos anos 80, era o auge, né? O aparecimento de Jovelina Pérola Negra, de Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, era o que a gente escutava na rádio, comprava os LPs, as fitas cassete. E você trouxe tudo pro cordel, né? Isso, deixa eu ver aqui um pouquinhos. trechinho aqui da Jovelina Pérola Negra. Nos lugares onde andei, durante essa minha vida, presenciei cada coisa. Muita história descabida, muitas vezes, quando eu conto, até mesmo Deus duvida. O que vejo pelo mundo me alimenta a inspiração. Por isso é que eu vou contar a história da confusão, que vi lá na Pavuna e me chamou a atenção. É muito bacana mesmo. Acho que é por isso que as crianças gostam tanto, porque a forma, né, de construir os versos, né, é muito gostoso de ouvir, é muito gostoso de ler. Qual o cordel assim, que você destacaria, que você gostaria de ler um trecho aqui pra gente, para poder a gente ir para o intervalo ouvindo uma delícia aí de um cordel? Pode ser a Zeca Pagodinho com Cosme e Damião. Vamos lá, Zeca Pagodinho com Cosme e Damião. E agora era a criançada que pedia para parar. Tio Zeca, espera um pouco, nós queremos descansar. Mas ele só respondeu que nada, vamos brincar. Brincaram de pique-esconde, queimado, pique-bandeira, passa-anel, bola de gude e de plantar bananeira, ciranda, pular carniça, cabra cega e capoeira. De repente avistaram entrando pelo portão. Visitas inesperadas e vibraram de emoção. Era São Cosme quem vinha junto com São Damião. Para abraçar seus protetores, na hora todos correram. Os dois abriram os braços e assim os receberam. Abraçando as crianças, os santos as acolheram. Só o Zeca Pagodinho no mesmo lugar ficou, parecendo uma estátua, quase não acreditou, quando a Cosme e Damião na sua frente avistou. Que bacana. É isso, e assim eu vou para o intervalo. E como você já sabe, é rapidinho, num piscar de olhos. Fique com a gente.